Seguimos repercutindo o pacote de medidas para socorrer empresas exportadoras afetadas, então, pela sobretaxa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros. Vamos saber, então, como a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos avalia? Eu vou conversar, então, com o José Veloso, que é presidente executivo da ABIMAQ. Muito bem-vindo. Boa noite, José. Boa noite, um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso, mais uma vez, em conversar com o setor. O setor, um dos mais afetados, né? Como é que vocês avaliam, então, esse pacote anunciado essa semana pelo governo, esse socorro, não é? O governo fala nessa primeira fase, mas a gente gostaria de saber como é que a ABIMAQ ela observa. Olha, o nosso setor é o mais afetado, né? Depois das exceções dadas pelo governo Trump, o Brasil, o que está em cima da mesa, aquilo que ficou com a tarifa de 50%, são 18 bilhões de dólares, número do ano passado. Desses 18, nosso setor são 3,6, ou seja, 20%. Então, é o setor mais atingido. É um setor de alta e alta média tecnologia, portanto, a gente tem uma dificuldade muito grande de buscar outros mercados, né, de desviar essa mercadoria para outros clientes. Então, é uma preocupação muito grande, né? Então, nós temos agora um pacote do governo que foi anunciado através da medida provisória, que ele procura trazer um oxigênio, né, para que as empresas atravessem esse período de turbulência. Então, o pacote foi muito bem recebido. Ele é um pacote que ele abrange todos os principais pontos, né? Capital de giro, através do Reintegra, do drawback e da linha de crédito. Ele também tem a questão tributária, com adiamento de pagamentos tributários. Enfim, aqueles principais pontos que foram solicitados pelas entidades, inclusive a ABIMAQ, eles foram atendidos. No entanto, a medida provisória, ela é só um esboço, ela é só um roteiro, é um roteiro bem feito, no sentido correto. No entanto, ainda ficam muitas dúvidas. Nós estamos aguardando aí as portarias que vão regulamentar a medida provisória. Ela só vai ter valor prático depois das portarias. São em torno de 20 que o governo está elaborando. E também é necessário esperar a reunião do Conselho Monetário Nacional, que vai decidir os prazos e juros da linha de crédito, né? Então, enquanto não decidir lá, não fizer a reunião do Conselho Monetário Nacional, que a princípio está marcada para 28 de agosto, mas existe uma discussão de antecipar para na semana que vem, uma extraordinária, e sem a edição das portarias, nós não temos como analisar e nem as empresas têm como se enxergar no pacote, né? E depois disso tudo, como é uma medida provisória, ela passa a ter valor imediatamente depois da portaria e depois da definição do Conselho Monetário Nacional. E depois disso ainda vai para o Congresso, aonde o Congresso vai votar, deve vir muitas emendas. A gente sabe que é um risco muito grande quando uma medida provisória entra no Congresso, porque muita gente pode querer pegar carona, então existe uma preocupação com as emendas. Enfim, então a gente imagina que a questão da regulamentação deve estar nos próximos 10 a 15 dias, e depois, para os próximos 60 dias, a medida provisória deve virar lei. Pois é, tem todo esse prazo todo entre a regulamentação e até, de fato, ela entrar em vigor e ajudar em específico aí os exportadores que estão precisando, como você bem colocou aí, não é, a indústria, não é, é o setor mais afetado e todos nessa expectativa desse socorro. São 30 bilhões em crédito, né, com juros baixos, isenção aí, adiamento de tributos. E enquanto isso não acontece, diante desse quadro todo que a gente está observando, aí a tarifa ela já está em vigor desses produtos, né, que o Brasil está exportando, ou está chegando lá. Como é que tá os pedidos cancelados? Dá por favor, faça por gentileza um cenário, né, do que está acontecendo neste momento, quando a gente vê ainda esse tarifaço. As negociações elas continuam, mas a gente vê aí esse impacto do tarifaço de 50% nos produtos brasileiros.
Então, a tarifa está válida desde o dia 7 de agosto, portanto, semana passada. No entanto, ela ainda não está fazendo o efeito prático no bolso do importador lá nos Estados Unidos, porque o governo Trump ele deu um prazo para as mercadorias que fossem faturadas aqui no Brasil até o dia 6 de agosto. Então, tudo que foi faturado até o dia 6 de agosto tem até o dia 5 de outubro para chegar nos Estados Unidos sem a tarifa. Então, a gente tem, em média, 30 dias para chegar na costa leste, 40 dias para chegar na costa oeste. Então, essa mercadoria que foi embarcada até o dia 6, ela vai chegar lá nos Estados Unidos sem tarifa. Né? Então, a tarifa vai começar quando chegar nos Estados Unidos as mercadorias embarcadas a partir do dia 7. Então, na prática, no bolso do importador, ele vai começar a desembolsar esses 50% nas mercadorias que chegarem lá daqui 30 dias. Então, esses 30 dias existem, e eles são muito importantes, porque são produtos que foram negociados antes do tarifaço. Então, temos um fôlego aí, é um período curto, mas não deixa de ser um fôlego. Quanto ao futuro, as empresas já estão cancelando pedidos por causa dos 50%. Nós temos empresas que estão diminuindo o tamanho dos produtos e nós temos casos onde estão adiando a entrega. Né? Então, o comércio ele não está normalizado e existe muita dúvida. Eu vou contar para vocês aqui um exemplo que aconteceu hoje com uma empresa do nosso setor. Um empresário do nosso setor está negociando um pacote de máquinas nos Estados Unidos por 30 milhões de dólares. Né? E essa negociação já vem há algum tempo. Ontem, o importador lá dos Estados Unidos, ele tomou conhecimento do tarifaço, porque lá nos Estados Unidos também não é todo mundo que está por dentro do que está acontecendo. Lógico, quem trabalha com comércio exterior, sim, mas empresários que estão decidindo investimentos, às vezes não sabem. Né? Então, ele ligou para o fabricante aqui no Brasil e deu a seguinte notícia: olha, esses 30 milhões de dólares que já estava praticamente fechado, eu só consigo importar se você absorver o imposto. Então, quer dizer, quem que vai conseguir absorver 50%? Não dá. Então, nós já estamos tendo efeitos graves. Por exemplo, esse caso dessa venda é uma venda que seria entregue daqui a um ano. Mas é trabalho na fábrica a partir de agora, né? Então, nós já estamos tendo consequências graves e que estão prejudicando o comércio no nosso setor. Lembrando que 26% das nossas exportações de máquinas vão para os Estados Unidos. 6% da produção para os Estados 26. Unidos, muito grande, não é? Ô José, para a gente já ir finalizando aqui, como é que estão, então, você falou, né, não tem como redirecionar aí toda essa produção para outros mercados, mas nessa questão, como é que estão os acordos comerciais aí, você citando esse caso desse empresário aí, mas outros, né? Tem essa possibilidade de acordo, porque a gente está colocando, a gente já trouxe essa informação aqui, até o presidente da CNI, Ricardo Alban, falando que a CNI contratando, não é, escritórios de advocacia para ajudar naquela investigação comercial, né? Lobby também, né? Contratando escritórios de lobby, que lá nos Estados Unidos é perfeitamente normal isso, né? O lobby lá para a defesa do interesse da indústria brasileira. A gente mostrou aqui que a Apex Brasil está abrindo um escritório, né, em Washington para ficar mais perto da capital, né, para tratar dos negócios, dos interesses aqui das empresas brasileiras. Mas como é que está em relação a máquinas? Como é que estão os acordos, né? Estão sendo costurados aí diretamente? Sim, eu tenho muito contato com a CNI, converso constantemente com o Ricardo Alban, presidente. Inclusive, estamos indo juntos agora, no dia 2 de setembro, para Washington. Estou acompanhando o Ricardo numa missão em Washington. A ABMAC também contratou um escritório de advocacia nos Estados Unidos, nós também contratamos um escritório de lobby e nós também estamos nos preparando para, na próxima segunda-feira, é o último dia de prazo, para entregar a nosso posicionamento
na seção 301, que é esse painel que o governo americano abriu contra o Brasil. Então, esse é o trabalho que muitos estão fazendo. Hoje nós fizemos uma reunião com várias entidades e a maioria delas também contratou, é uma via de a gente fazer o lobby nos Estados Unidos para que o empresário americano convença o governo americano de não retaliar o Brasil, como está sendo feito. Por outro lado, também existe as negociações diplomáticas do Brasil com os Estados Unidos, né? O governador Alckmin vem fazendo um bom trabalho, ele abriu canais com o Departamento de Comércio lá dos Estados Unidos e com a representação de comércio dos Estados Unidos, e algumas conversas já foram feitas, algumas negociações. Estão ainda numa fase muito preliminar. No entanto, como vocês têm acompanhado, na parte política, porque é um processo político, a gente percebeu isso desde a primeira carta dos Estados Unidos, quando colocou a primeira tarifa. No aspecto político, as negociações não andaram, né? Então, a gente tem a diplomacia caminhando, a parte política não está caminhando, e com isso, as empresas estão fazendo também o seu trabalho de lobby lá nos Estados Unidos, em função de que na parte diplomática as coisas não andam. José Veloso, presidente executivo da ABIMAQ. José, eu queria imensamente agradecer a gentileza dessa conversa hoje aqui com a gente, não é? Para a gente mostrar para o nosso público, para o nosso telespectador, para o nosso produtor, exportador, né, a posição aí da ABIMAQ. Muito obrigada, viu, José? Um excelente fim de semana para você e até uma próxima oportunidade para a gente voltar a debater esse ou outros assuntos. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.